Pais amados, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Gustavo, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. Queridos, hoje, dia 23, nessa segunda-feira, eu quero deixar uma mensagem aqui nessa manhã de fé, nessa semana que está se iniciando, para que sua vida seja cheia do Espírito Santo. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma vida de oração, e a base sobre o que eu quero falar com vocês está lá em Daniel 5, a partir do 10. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. No 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Queridos, presta atenção numa coisa. O maior exemplo que nós podemos ver aqui foi que Daniel não se importou com as circunstâncias do que estava acontecendo ali. Nós sabemos do decreto que teve, aqueles homens planejaram contra Daniel. Durante 30 dias, se alguém fizesse alguma reza, alguma oração, alguma petição para qualquer outro deus a não ser o rei, seria jogado na cova dos leões. E o que chama atenção aqui, Daniel não se importou com o que estava acontecendo. Provavelmente ele poderia ter tido medo, sim, mas ele continuou a sua vida de oração como costumava fazer todos os dias. E olha só, Daniel ele foi alvo de ódio, de inveja, de ameaça e de perseguição por tudo que Deus era na vida dele. Mas isso não prejudicou a vida de Daniel. Apesar de tudo, ele agradou o coração de Deus. Daniel sempre estava agradando o coração de Deus. Ele não saía fora do propósito de Deus. E é isso que nós devemos fazer, não sair daquilo que Deus pediu para nós fazer. Nós não podemos nos desviar do caminho de Deus. Amém, queridos? Nós vimos o decreto do rei e a oração de Daniel. Lá em Daniel 6:10 diz assim, Daniel, pois, quando soube das escrituras que estava assinada, entrou na sua casa e orava no seu quarto com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, para as bandas de Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel ele não perdeu a sua rotina de buscar a presença de Deus. Quantas circunstâncias que acontecem na nossa vida, nós deixamos de buscar a presença de Deus, deixamos de adorar a Deus, porque qualquer coisa que aconteça. Queridos, presta atenção numa coisa, a palavra de Deus diz aqui que aquele decreto, se alguém orasse, se alguém buscasse a qualquer Deus que seja, seria lançado na cova dos leões. E hoje, qualquer coisinha que acontece nas nossas vidas, nós deixamos Deus de lado, porque ficamos magoados, porque não aconteceu conforme que queríamos que acontecesse. Queridos, não. Nossa rotina, a nossa vida de propósito, a nossa vida de oração não pode mudar pelas circunstâncias que nós passamos na vida. Amém? E olha só que interessante que fala sobre essa oração de Daniel. Foi uma oração pessoal no seu quarto, como ele costumava fazer. Foi uma oração perseverante. Daniel orava 3 vezes por dia. Foi uma oração humilde, se punha de joelhos. Queridos, presta atenção numa coisa. A gente colocar a nossa vida de joelho diante de Deus significa submissão, entrega total à presença de Deus. Amém? Que você entenda isso. Foi uma oração de gratidão. Muitas orações hoje não têm resposta porque não somos gratos diante de Deus. Muitas orações hoje que fazemos
sempre é para pedirmos alguma coisa, sempre é para questionar a Deus por que não aconteceu aquilo que a gente busca. Queridos, não. Que as nossas orações sejam orações de entrega real de quem Jesus é. Amém? Foi uma oração com o endereço certo, olha só. Voltada para Deus. Daniel, a palavra de Deus diz que Daniel orava com as janelas abertas, voltada para sua casa, onde é Jerusalém. Hoje, eu te pergunto, as nossas orações estão voltadas para o céu, onde é a nossa verdadeira casa? É por isso que eu falo, por isso que muitas orações não têm resposta, porque não tem endereço certo. Amém, queridos? Que nós podemos refletir sobre isso. Não estou aqui, misericórdia, julgando ninguém, porque eu sou pecador. Muitas orações minha não tem resposta, porque às vezes eu estou com o coração intencionado a outras coisas. Mas que a partir de hoje nós podemos ter as nossas orações com o endereço certo, que é o céu, a nossa nova Jerusalém, aonde é a nossa casa. E foi uma oração habitual, como costumava fazer. Daniel seria ameaçado de morte, seria condenado à morte, mas mesmo assim ele enfrentou e orava a Deus todos os dias, durante 3 vezes por dia. Queridos, isso eu falo que é intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Não conquistamos muitas coisas porque não temos intimidade com Deus. Os nossos sonhos, os nossos propósitos muitas vezes não estão alinhados com o propósito de Deus, com os planos de Deus. Muitas coisas na minha vida eu não conquistei porque eram planos e propósitos, sonhos que não estavam alinhados com o plano de Deus. Um exemplo aqui na Bíblia é Ana. Talvez você já deve ter escutado isso. Qual que era o desejo, qual que era o sonho de Ana? Ter um filho. E o que Deus precisava naquela época? De um profeta. Então sonhos e propósitos se alinharam. Vocês estão me entendendo? Por isso que eu falo que os nossos sonhos, os nossos propósitos sejam alinhados com Ele. Amém, queridos? Olha, eu quero deixar uma passagem aqui final para vocês sobre essa intimidade com Deus, essa intimidade com o Espírito Santo. Está lá em João 20, no capítulo 3. Diz assim, ó: Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Presta atenção aqui agora. Os dois corriam juntos. E o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. A passagem aqui está dizendo o seguinte, para você entender. Os dois saíram correndo, porque Maria Madalena tinha falado que o mestre não estava lá, que ele tinha ressuscitado. E ali ela chegou na casa, falou para os discípulos e eles foram para o sepulcro, onde Jesus estava sepultado ali. Então aqui a passagem diz que os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido que eles, que era João, o discípulo amado. E o que essa passagem fala ao meu coração? Por João ter corrido na frente, que só os íntimos de Jesus chegam primeiro. A palavra aqui diz, ó, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Queridos, só os íntimos de Deus chegam primeiro na presença dele. Não corra para qualquer outro lugar, corra para a presença de Jesus. É lá que nós precisamos chegar primeiro, na hora que estamos passando por circunstâncias difíceis, boas. O nosso alvo é Cristo. Amém, queridos? E essa passagem também me ensina que as revelações são dadas àqueles que estão próximos de Deus. O reino é revelado àqueles em que Deus pode confiar. Que Deus possa confiar em você, que Deus possa confiar em nós, para que as revelações dos céus sejam dadas a vocês. Amém, queridos? Que essa semana seja abençoada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, para você receber mais conteúdo. Eu estou tentando colocar vídeos
todos os dias aqui. Estou me programando ainda para isso, para que você receba mais de Deus, para que nós podemos receber mais de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus e até o próximo vídeo.